Fala pessoal, aqui quem vos fala é Germano, Refrigeração Automotiva, beleza? E o intuito aí de estar gravando esse vídeo aí é para justamente trazer, esclarecer algumas dúvidas aí dos nossos colegas que têm um ar-condicionado em seu veículo e que às vezes apresenta problemas que por essa explicação aí você, mesmo sem entender tanto, consegue ter uma noção aí do que de fato aí poderá estar ocorrendo com seu ar-condicionado aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Pelo menos 2 vídeos eu vou estar gravando aí com esse esquema, com esses esquemas aqui que estou te mostrando na tela, mas com posições aí das peças diferente, beleza, pessoal? Esse círculo da refrigeração que a gente chama, isso aqui, todos esses componentes que estão aqui a gente chama de círculo da refrigeração, beleza? Então aqui no Brasil a gente tem pelo menos 2 tipos de círculo. Nós temos o círculo europeu e nós temos o círculo americano, beleza, pessoal? Então esse círculo aqui, ele é um círculo americano, e eu já vou lhe explicar o porquê ele é americano. Então vamos lá, Aqui a gente tem um compressor, beleza? Isso aqui é o compressor, uma simbologia de um compressor, beleza? E se você observar, nesse compressor, ele vai estar saindo aí pelo menos 2 tubos, Ele vai estar saindo um tubo grosso, beleza? E sai também um tubo fino, Então observe que ele sai um tubo fino, passa por esses canos aqui, drobado, que a gente chama de condensador, beleza? Após sair do condensador, perceba que a seta está dizendo aqui que ele desce, ele passa por um orifício, que a gente chama aí de tubo de expansão. Ele é um tubo fino. Depois que ele passa por esse tubo de expansão, ele vai entrar aqui, em outra aleta, Se você ver essas aletas aqui também, é semelhante a essa, mas menor, que aí ele chama de evaporador, beleza? Ele passa por esse evaporador, logo após entra para um acumulador de sucção, beleza? O filtro acumulador, e retorna para o compressor. Então vamos lá. Perceba que esse compressor aqui, essa simbologia desse compressor, ele fica ali localizado aí em todos os carros, independente qual seja o carro, ele fica ali na parte do motor ali, junto da correia do alternador, fica próximo ali, tudo junto ali do alternador. Então perceba o seguinte, o gás ele sai do compressor, entra para o condensador, e justamente aqui esse condensador, ele fica ali próximo, do radiador do seu carro. Normalmente todo carro que tem ar-condicionado, ele vai ter pelo menos 2 condensadores ali, um próximo do outro. Um vai ser da sua água de arrefecimento do seu veículo, e o outro vai ser do ar-condicionado do seu carro. Que o mesmo aqui, ele vai dizer que quando esse gás ele passa por esse condensador, perceba que a cor do gás aqui, ela muda, a cor do gás ela muda. Por quê? Porque esse gás que sai do compressor em alta pressão e em alta temperatura, ele vai, deixa eu ajustar aqui a tela, ele vai
ele vai perder temperatura. Essa temperatura ela vai cair, beleza? E após ela cair, porque quem tira essa temperatura é aquele ventilador que está lá no seu carro, beleza, pessoal? Esse ventilador ele vai tirar todo o calor, né, do gás, do fluido refrigerante, beleza? Refrigerando esse gás, para que quando esse gás ele chegue aqui nesse tubo de expansão, ele chegue com a temperatura muito abaixo, beleza, pessoal? Então é por isso que quando você vê aqui, ó, essa marcação aqui vermelha, isso é porque o gás que sai do compressor, que passa pelo condensador, ele está em alta pressão, em alta temperatura. Então quando ele chega aqui no tubo de expansão, ele vai perder calor e vai perder temperatura, beleza? E essa válvula de expansão é justamente para isso. Ela faz com que o gás perca calor, perca temperatura e chegue no seu evaporador, né, que fica na parte de dentro do seu carro, onde tem aqueles dutos de ar, que quando você aciona ali o botão de liga e desliga do ar-condicionado, ele vai ligar os ventiladores, ó, que está dentro do carro, beleza? E vai trazer um vento frio ali para você. Por quê? Porque quando ele chega nessa válvula de expansão, nesse tubo de expansão, ele perde calor e perde temperatura, beleza? E entra no seu evaporador, né? E após ele sair do evaporador, ele vai passar por um acumulador de sucção. E é justamente aqui que eu quero trazer essa explicação aí para você. Por quê? Porque esse círculo aqui, ele é um círculo americano, beleza? Então no círculo americano, o tubo de expansão, ele vai ficar na entrada do evaporador. Ele fica na entrada do evaporador, beleza? Porque o segredo da refrigeração, ele vai estar justamente aqui, ó, nesse tubo de expansão. Porque esse tubo de expansão ele vai reduzir a pressão e temperatura e vai expandir o gás, né, em baixa temperatura para o seu evaporador. Então, esse círculo aqui, ele é justamente americano por conta disso. Por quê? Porque esse tubo de expansão, ele vai estar logo na entrada do evaporador. Então, quando sai do evaporador, ele vai ter um acumulador de sucção. Então, para que esse acumulador de sucção? Que muita gente não sabe, entendeu? Muitos profissionais que trabalham na área não sabem nem como funciona esse círculo, beleza? Né? Então, esse acumulador de sucção é justamente para isso. Para quê? Para que não retorne líquido para o compressor. É por isso que a cor aqui, ó, a cor que está mostrando aqui, essa cor escura, ó, se você ver, tem uma corzinha azul escuro e logo após tem um branco. Por quê? Porque o gás, quando passa pelo evaporador, ele perde pressão e temperatura, e é justamente aqui onde acontece aí a física, né? Onde o gás, né, após perder pressão e temperatura muito baixa, ele vai passar pelo acumulador de sucção para que aqui fique retido, né, todo o líquido ele fica retido aqui e que não retorne, e que retorne somente vapor para o compressor do seu ar-condicionado aí. Então, beleza, pessoal? Então, muitas das vezes, né, o que ocorre muito é que muitos técnicos aí ele acaba quebrando o seu compressor, né, por essa falta de conhecimento. Por quê? Porque ocorre muitas das vezes desse evaporador aqui ele causar um vazamento, ou aqui, ou justamente aqui, ó, no condensador, né? E aí o técnico, você leva o seu carro
para estar dando uma carga de fluido refrigerante, né? E quando chega lá na oficina, né, o técnico ele vai querer dar uma carga de fluido refrigerante com R134A na forma líquida, no evaporador, na linha de sucção, no retorno para o compressor. Então, quando ele faz isso, né, acaba entrando aí, acaba quebrando esse projeto, né, desse acumulador de sucção, que é justamente para isso, para não retornar líquido para o compressor. Ele acaba, ó, justamente aqui, ele acaba adicionando aí fluido refrigerante em forma líquida e com isso dá calço hidráulico no compressor, beleza? Então, você me pergunta, mas Ricardo, então você está dizendo que não pode dar carga de gás, carga de fluido refrigerante no ar-condicionado na linha de sucção? Muito pelo contrário, pode dar e deve dar, mas com um detalhe: aqui na linha de sucção, a carga de fluido refrigerante tem que ser dada na forma gasoso, ou seja, com gás de cabeça para cima e não gás de cabeça para baixo. Com gás de cabeça para baixo você pode dar aqui, ó, pela linha de alta pressão. Por quê? Porque o sistema aqui ele é projetado para trabalhar em forma líquida, beleza? Então normalmente o seu carro vai ter pelo menos duas válvulas, vai ter uma válvula aqui e outra válvula aqui, por exemplo, beleza? Então aqui é forma líquida e aqui é forma gasosa, beleza, pessoal? Então aqui eu estou lhe apresentando para você o ciclo de refrigeração americano. E a diferença do ciclo de refrigeração americano para o europeu é somente a posição aqui dos componentes, beleza? Em outro vídeo aí eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando para você como é o ciclo de refrigeração europeu, que é o mais utilizado aqui no Brasil, beleza? Então o ciclo de refrigeração americano, o tubo de expansão ele vai estar na entrada do evaporador e na saída do evaporador vai ter um acumulador de sucção para não retornar líquido para o compressor. Valeu, pessoal. Qualquer coisa aí, só mandar as ordens.